Desculpa tomar um tempo da sua aula, tô saindo. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Fica com Deus, até Tranquilo mais. demais, Thalita. Maravilha. Tchau. Cadija está super diferente nessa foto, hein, Cadija? Ficou muito legal. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, né, queria me desculpar aí com vocês essa semana que eu estive ausente, porque foi um problema de saúde atrás do outro. Foram problemas bem complicados aqui comigo. Mas agora, graças a Deus, já estou zerado, né? E a gente vai caminhando aí. E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Turma? Tá bem. Tudo bem, tô vacinada. Mas inveja Que de coisa quem boa. não foi. Coisa boa. Aí, amado, foi a primeira ou a segunda dose? Primeira, né? Então vou te fazer outra inveja, porque eu tomei a segunda dose dia 20, né? Mas aí você vai me zoar, vai falar assim, né? Porque, claro, né? Você é mais velho e tal, né? Então, assim, as pessoas mais velhas tomam, né? 2 doses antes de mim. Galera, mas é bom demais, né? Essa questão da vacina, as coisas estão caminhando. Daqui a pouco, né? Vamos torcer aí, né? Para que daqui a pouco a possibilidade da vida dentro da possibilidade do normal ela aconteça, né? Bom, retomando aí com vocês, a gente vai seguir caminho para filosofia medieval. É uma das áreas assim, pouco exploradas do campo da filosofia, mas é muito exigida no Enem, é muito exigida para conexões de raciocínio entre a filosofia antiga e a filosofia moderna, até para você poder entender a crítica do homem moderno ao homem antigo e ao homem medieval, é fundamental você entender a filosofia medieval. E, basicamente, né, aqui no Ocidente, essa filosofia medieval ela é basicamente sinônimo de cristianismo, tá? As duas grandes mentes, os dois grandes pensadores da filosofia medieval, nós podemos dizer que são dois homens, né? O primeiro, ele nasceu no século IV e morreu no século V, é conhecido pela maioria das pessoas como Santo Agostinho, outros o chamam simplesmente de Agostinho de Hipona, que é a cidade onde ele viveu, e o segundo homem é um italiano, ele viveu ali no período medieval mais avançado, no século XII, século XIII, é o São Tomás de Aquino. Né? São dois pensadores cristãos de épocas diferentes, representando propostas e buscas filosóficas diferentes. Não dá para você, nesse período, né, medieval, e aqui é uma coisa importante você saber que o pensamento medieval, a estrutura de pensamento, começa um pouco antes do período histórico e termina um pouco depois. Então, o período histórico começa no ano 476 depois de Cristo e termina ali em 1453 depois de Cristo. A história do pensamento medieval ela começa ali um século antes, com o Agostinho, 383 é a conversão dele ao cristianismo, e termina no começo do século XVI. Né? Então, nem sempre a história, como período, né, o período histórico acompanha a história do pensamento. Bom, hoje, né, quando a gente fala aí dessas questões de minoria sempre no sentido sociológico, no sentido qualitativo, e hoje a gente teria mulheres, negros, homoafetivos, né, se a gente for falar de Brasil.
Se a gente for falar da Coreia do Norte, por exemplo, a gente pode falar de cristãos, né? Mas se a gente for falar desse período em que Santo Agostinho viveu, e até um pouco antes, nós vamos falar que os cristãos eles eram minoria nesse sentido aí, qualitativo, nesse sentido que a gente dá hoje. É claro que é um anacronismo histórico, né? Porque o termo minoria não existia. Mas os cristãos eram o grupo mais perseguido daquele período, porque as práticas deles iam frontalmente contra o Império Romano. E aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes, nós aprendemos na escola que o cristianismo, como essa estrutura religiosa que surgiu ali no século I, com Jesus Cristo de Nazaré, e depois continuou, né, ser propagado pelos seus apóstolos e os discípulos dos apóstolos e por aí vai, nós somos ensinados muito a pensar no cristianismo simplesmente dentro de uma esfera religiosa e que todas as ações e reações dos cristãos e comportamentos deles tinham meramente a ver com questões morais e religiosas. Isso não é verdade, ok? Então, o Império Romano não está mandando os cristãos para, por exemplo... Ô Gui, tem como você fechar o áudio aí? Fazendo barulho? Tá, um pouquinho. Ah, desculpa. Não, tranquilo. Ao vivo é sempre mais desafiador. Então, os cristãos, eles não estão sendo mandados para as arenas, para serem devorados pelas feras e passarem por outras crueldades, como torturas e por aí vai, simplesmente por causa de uma questão de fé. Ainda que o princípio que acabe fazendo que uma imensa maioria deles seja condenado à pena de morte tem a ver com, primariamente, uma questão religiosa, esses cristãos também acabam, mesmo que não intencionalmente, confrontando várias políticas do Império Romano. Uma dessas políticas do Império Romano tinha a ver com a questão de como que as pessoas, os súditos do Império Romano, deveriam enxergar o imperador. O imperador, ele deveria ser reverenciado. A palavra que era usada antigamente era Kyrios. Kyrios, traduzido, é Senhor. Senhor nesse sentido de que reina, né, de que eu devo a este Senhor a devoção. E os cristãos, eles não aceitavam, de forma alguma, mesmo vivendo no Império Romano, declarar que César, né, que os imperadores romanos eram quírios deles, porque, de acordo com a declaração de fé deles, eles tinham apenas um Senhor, que eles chamavam de Jesus Cristo. Então, quando eles diziam que Jesus Cristo era o único Senhor deles, além de ter o componente religioso naquela época, essa declaração era, sobretudo, uma declaração, um ato político. Era uma rejeição ao imperador. Era como se eles estivessem dizendo: nós nunca aceitaremos que você é o Quírios. E essa era uma declaração política gravíssima. Associada a isso também estava o fato de que o Império Romano ele tinha uma grande tolerância em relação àqueles que adoravam outros deuses. Então, qual que era a política do Império Romano? De acordo com o Império Romano, todos os súditos do Império Romano
eles tinham liberdade religiosa de adorar os deuses das suas religiões, desde que eles também reverenciassem o imperador como Quírios e adorassem os deuses do Estado romano. Então, aqui fica uma curiosidade. Ateu, naquele período, não é quem não acredita em Deus. É quem não reverencia o imperador romano como senhor e não reverencia os deuses do Estado. E os cristãos não aceitavam reverenciar nem o imperador como Quírios, como senhor, e nem os deuses do Estado. E por isso eles eram acusados de serem ateus, apesar de acreditarem em Jesus Cristo, né? Uma das argumentações para eles serem condenados à pena de morte, mandados ao Coliseu Romano, depois terem os corpos destroçados e colados, né, nos postes para servirem de iluminação pública, era que eles eram ateus. Então, é um grupo que foi muito perseguido, que teve muito conflito com os poderes políticos da época, mas que, ao mesmo tempo, né, porque era um grupo constituído de pessoas muito generosas, muito acolhedoras, que cuidavam das pessoas, foi crescendo diante do respeito popular. E o cristianismo foi tendo cada vez mais adeptos por causa desse comportamento aí, né, que alguns diriam hoje em dia piedoso, que os homens e as mulheres cristãos tinham, né? Uma outra novidade que o cristianismo trouxe, né, e que chocou os romanos naquela época, deixou eles desesperados, né, era a defesa de que os homens deveriam ser fiéis às suas mulheres, né? Inclusive, o cristianismo traz uma defesa do casamento monogâmico, defendendo o seguinte: homem, você não deve... a Bíblia, né, sagrada dos cristãos usa um termo bem interessante, bem engraçado, né, que você não deve se abrasar, né? Então, lembra ali, né, você que gosta de churrasco, né, quando o carvão está ali na brasa, né? O texto bíblico compara, né, o desejo sexual com essa brasa, né? Então, um abrasamento nesse sentido. E aí, o texto bíblico diz, olha, é melhor casar do que abrasar, né? Você não vai ficar aí vivendo uma vida promíscua, saltando de mulher para mulher, enganando as mulheres, e muito menos vai ter mais de uma mulher, né? Estou falando do cristianismo, ok? Não estou falando das práticas lá do Antigo Testamento, ok? Então, você deve casar com uma só mulher, você deve ser fiel a ela, você deve ser íntegro. E por que isso era um problema? Porque existia uma lei no Código de Leis romano que dizia que quando o homem casava, que ele não era mais obrigado a servir o exército. E por causa dessa lei, ao longo de todo o Império Romano, eram promovidas verdadeiras ações, como orgias, bacanais, para que o homem não tivesse necessidade de casar e, assim, ele tivesse obrigatoriedade de servir ao exército. Na medida em que o cristianismo vai crescendo, né, e essa exigência da fidelidade, da monogamia, da fidelidade a uma só mulher é acrescentada, é vivenciada por mais pessoas, o Império Romano passa por uma crise na própria estrutura de segurança, porque vai diminuindo o número de homens disponíveis para o exército. Então, tem muitos autores, cristãos e não cristãos, né, que trabalham com história, que dizem que, com o seu estilo de vida, sem nenhum tipo de confronto direto com o Império Romano, os cristãos foram boicotando
internamente o Império Romano e contribuindo para a sua queda. Ok? Galera, tá aí, tá tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Se eu estiver parecendo cristão demais ou não, não tem nada a ver, tá? É porque a filosofia medieval, ela é cristã, ok? E aí, até aí alguma dúvida? A Khadija está rindo ali, né? Eu só acho estranho que eles não tinham o pensamento de antes de ser fiel à esposa que casa. Isso que é estranho. Só Eu não depois entendi, que veio esse Guilherme. pensamento. Não entendi. Que veio esse pensamento de você tem que ser fiel a uma esposa. Tipo, só veio muito depois. Isso já era comum entre eles, na época do caso. No cristianismo, isso sempre foi a regra. Não, no cristianismo. Mas tô falando, tipo assim, no jeito moral. No Império... Tipo, trair a esposa, esse negócio. Mas aí eu não estou entendendo, porque no Império Romano isso é anormal, essa prática é anormal. O que é normal é a orgia, o bacanal, inclusive os cultos que eram feitos lá no Império Romano, né, os cultos aos deuses do Império Romano, eles objetificavam as mulheres porque usavam as mulheres como, entre aspas, receptáculos dos deuses, e os homens tinham relações sexuais com elas. O cristianismo vai atacar essas ideias, né? A Bela está falando que assistiu Calígula e ficou chocada, né? Dá para ficar chocada mesmo, né, Bela? O cristianismo ele trabalha esse conceito de fidelidade a uma só mulher desde o começo da sua estrutura. O próprio Jesus tem esse discurso, inclusive ele critica severamente os judeus, Guilherme, por estarem fazendo uso da lei de Moisés, que foi o grande líder, um dos grandes líderes dos judeus, né, por pegarem um aspecto da lei de Moisés e distorcerem, tá? Para usarem ali em seu benefício de poderem dispensar, porque existia uma prática que Jesus combateu na época em que ele esteve na Terra, de que os judeus eles se sentiam no direito de dispensar as mulheres de acabar com o casamento por qualquer coisa. Então, vamos supor, né, que a Khadija fosse casada lá, ela é judia, e ela fosse casada com um homem judeu. Ela fez uma comida ruim que o cara não gostou. Isso dava direito para ele de se separar dela. E Jesus faz uma crítica severa a isso. Nossa, que ruindade. Era bem pesado. Tá? As estruturas religiosas, dentro de um certo padrão, né, elas parecem quase que sempre atacar grupos específicos, né? E um desses grupos específicos aí é a mulher, né? Tem algumas pessoas fazendo perguntas para mim no chat. Khadija, eu sou realmente cristão. Tá? Sim, eu sou realmente cristão. E a Khadija está rindo aqui, falando que ela também. Eu sempre gosto, né, vocês estão percebendo, né, a Bíblia Sagrada dos cristãos, os cristãos. Eu gosto sempre de me posicionar assim, porque eu acho que quando eu me posiciono de fora, eu estou tendo uma atitude respeitosa com aqueles que não são, ok? E é muito engraçado que alguns alunos meus já até me perguntaram, né, se por causa dessa postura, né, de falar a Bíblia dos cristãos, o pensamento dos cristãos e tal, se eu era ateu ou não, né? Que coisa legal, Khadija, muito bacana, viu? Meus parabéns, vai ser excelente aí. Douglas, sim, eu Bela. tenho tido uma sensação, não sei se assim, você como professor, se você sente isso, que talvez haja agora, tipo, uma mudança um pouco na história sobre a visão do cristão. Eu digo porque, assim, por causa dessa polarização política, eu percebo que há pouco tempo atrás parecia que ser uma coisa muito
de muito orgulho, assim, falar que é cristão. E agora, hoje em dia, parece que quando você fala que você é cristão, você é atribuído ao bolsonarismo. Eu, pelo menos, tenho tido essa sensação, sabe? Como se isso fosse uma coisa que vai ficar para a história, assim, ou uma coisa que está criando uma mentalidade a respeito de algo, como se fosse um estereótipo. Igual eu vi um vídeo, assim, falando, eu sou espírita e te apoio Bolsonaro, eu sou espírita, não sei o quê. E eu pensando assim, gente, nossa, parece que tá deturpando completamente os ensinamentos, né? E não faz o menor sentido. Então, tipo assim, se isso ele é ser cristão, eu prefiro não ser. Eu prefiro não me denominar não cristã, porque eu não quero fazer parte disso. E assim, não é porque eu não sou cristã, porque eu sou cristã, eu acredito em Deus. Cristã do cristianismo que eu falo. Assim, eu acredito, né, num Deus, assim, sei muito bem como uma das minhas convicções atualmente, mas vim dessa linha, né, dessa linhagem. Você percebe esse tipo de mudança, assim, de pensamento, essa associação? Você não escuta muito sobre isso? Não? Bela, gente, eu vou me permitir, né, porque é uma dúvida, né, de uma educanda, né, responder, né, se vocês também me permitirem, né, dar essa resposta aí para a Bela. Eu vi até que a Cadija colocou, né, porque a maioria dos cristãos apoia o Bolsonaro. Cadija, eu queria até aí falar sobre isso. O texto sagrado dos cristãos fala sobre a operação de Satanás. A operação dessa figura, né, que para uns é uma figura mítica, para outros é uma figura real, ela é a mentira. Né? A operação de Satanás é a mentira. Então, o que isso tem a ver, professor? Nós vivemos uma época em que a verdade ela está sendo bombardeada. Existem 3 princípios fundamentais na estrutura religiosa do cristianismo. Um é a graça, o outro, né, Santo Agostinho fala muito disso, da graça de Deus, né? Porque Santo Agostinho é aquele cara imundo, sujo, pecador, aquele sujeito aprontador, né? Então, quando Deus o alcança, né, Agostinho diz na sua obra clássica, As Confissões, né, que ele não merece isso, que ele foi agraciado por Deus, ok? Graça, de acordo com Agostinho, né, e depois se tornou, né, um ensino, nós merecemos ser punidos, mas Deus, na sua infinita graça, ele é misericordioso e nos dá o que nós não merecemos. Ele faz o bem para nós. Bom, um dos pilares é a graça, outro pilar é o amor e o terceiro é a verdade. Uma das melhores maneiras, né, de você distorcer uma coisa ou destruir ela é tirar os pilares ou um dos pilares. E um dos pilares que o bolsonarismo ele ataca é a verdade, né? Assim como a extinta União Soviética totalitarista, o nazismo totalitarista, o fascismo totalitarista, a Coreia do Norte totalitarista, as ditaduras da América Latina e as ditaduras socialistas, para que todos esses regimes tiranos eles tivessem sucesso, o que eles precisaram atacar? A verdade. Então, como é que eles fazem? Eles controlam e vendem as suas versões da verdade, né? E uma das ilusões que a gente vai tendo nesse meio de caminho é que, por exemplo, a maioria dos cristãos apoia o Bolsonaro. Na verdade, eu tenho a sensação de que não é isso, de que não é a maioria dos cristãos, ok? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu vou até trabalhar isso mais aprofundado com vocês quando a gente entrar no século XVI, XVII. A gente ouve muito a palavra evangélicos. Uma coisa que você tem que saber, os evangélicos não existem. Né? Os católicos existem, né? Por quê? Porque o líder deles é o Papa. Ok? Os ortodoxos, que são cristãos da Grécia, da Rússia, eles existem. Por quê? Porque eles também têm um representante universal.
os evangélicos, eles não têm nenhum representante do bairro. E eu não estou dizendo isso no aspecto negativo, não. Né? Aí na sua região, pensa aí quantas igrejas que não deve ter, 5, 6, 7, de denominações diferentes, né? Vai dizer que o Silas Malafaia, que o outro fulano de tal e outro fulano de tal fala pelos cristãos. Não, ele não fala por mim. Ele não fala... Ele fala lá, no máximo, pelo grupinho dele. Né? Mas essas pessoas que estão aí com poder midiático, né, eles ficam amplificando a voz deles e vendem muitas vezes a ideia. Bom, mas respondendo o que a Bela está dizendo, eu tenho a sensação de que nós vivemos uma sociedade polarizada, né, e que o bolsonarismo ele está usando a religião, né, pegando ali a religião com a sua... porque percebeu que existe um mercado consumidor, que existem milhões e milhões de pessoas, e aí ele fala tudo que é necessário, né, falar para tentar atrair o máximo de pessoas, né? E como é que ele tenta fazer? Cooptando os líderes, né? De algumas dessas igrejas, e que tem representantes políticos lá no Congresso. Mas, se você for perceber, é muito interessante que são sempre, ali no Congresso, são sempre líderes das mesmas denominações, e geralmente, né, nada contra, mas são denominações pentecostais ou neopentecostais. As denominações mais tradicionais, conservadoras mesmo, ou renovadas, têm pouca ou nenhuma representação política no Congresso. E muitas delas, muitas mesmo, né, se você fizer algum esforço de procurar na internet, você vai ver que existem diversas igrejas que fazem manifestações contra o bolsonarismo, se posicionam contra o Bolsonaro. Tá? Eu não sei se eu respondi aí, Bela. Não, entendi. É bem complexo, na verdade, mas... Sim, é muito complexo. Eu acho que os cristãos, eles são como, por exemplo, o que você falou aí, né? Os espíritas, eles são como qualquer outro grupo, que nem seja religioso. Por exemplo, eu estava vendo, as pessoas ficam falando que todo mundo do agronegócio, né, da pecuária, é bolsonarista. Isso não é verdade. Você tem entidades que representam milhares de pessoas, de empresários ligados ao agronegócio, e que, inclusive, fizeram uma manifestação pela democracia ontem contra o bolsonarismo. Então, é isso que a polarização gosta, né? Olha, eles estão do meu lado, de te fazer acreditar que tem mais gente, que eles têm mais gente, né, do que eles têm realmente. Bom, pelo menos é a minha percepção, ok? E eu sempre falo que é muito difícil um cristão ter compromissos fechados com a política, né? Porque a política, em algum momento, ela vai exigir uma fidelidade de acordo com a narrativa cristã, né? Você só deve a Deus, né? E a política, ela quer tomar esse lugar, né? Então, sempre tem que tomar muito cuidado. Professor, o senhor está dizendo para a gente não ser politizado? Não, a gente deve ser politizado, deve amar a política, deve se envolver com a política. Mas existem coisas que nós devemos tomar muito cuidado de dar para um político, ok? Não diminuiu não, viu, Amanda? Infelizmente, tá? O desmatamento da Amazônia parece que só aumenta, tá? Bom, voltando lá ao Agostinho, né? Então, o Agostinho, como eu comecei a falar aí com vocês, esse pensador, né? Esse filósofo medieval aí do IV e V século, ele tem em comum com São Tomás de Aquino, que é do século XII e XIII, uma crença. Então, ó, nós estamos falando de dois filósofos cristãos, geralmente é associado, né, a
cristãos é essa questão da irracionalidade, né? Nada a ver, tá? Os dois acreditam que a razão e a fé devem andar de mãos dadas. Há um diálogo, então, na percepção de Agostinho e de São Tomás de Aquino, entre o pensamento filosófico, esse pensamento inquiridor, questionador, racional, e o pensamento religioso, o pensamento da fé. Então, para nenhum dos dois, racionalidade, filosofia e fé se opõem. O que os dois afirmam? Eles falam, olha, tudo, né? E aí precisa entender que, além de filósofos, eles são religiosos, eles são cristãos. Tudo foi criado por Deus. Então, na crença deles, quando se trata de conhecimento, o conhecimento mais importante, o conhecimento mais elevado, o conhecimento que ilumina o homem internamente, é o conhecimento da fé, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer, tão somente, para Agostinho e para Tomás de Aquino, existem elementos, existem níveis, existem assuntos na nossa vida que a razão não dá conta. É como se Agostinho e Tomás de Aquino dissessem o seguinte, olha, Bela, até aqui a sua racionalidade, seu pensamento filosófico, seu poder de questionar, de dialogar, ele chega, ele dá conta. Mas existem certas coisas que existem que as explicações humanas, as explicações racionais, argumentativas não dão conta. É aí que entra a fé, né? Por isso que fé é definida no livro sagrado dos cristãos como a convicção das coisas que você espera, né? Acreditar naquilo que você não pode ver. Né? Porque isso não é racional. Se não é racional, professor, então é irracional. Não, a fé no cristianismo ela não é irracional. Ela é supra-racional. Irracional é inferior ao racional. O supra-racional, ele é superior, ele está acima. Significa que quando a razão não dá conta de explicar, a fé entra. A fé entra para explicar. A fé entra para fazer o seu registro, para dar a sua narrativa, para produzir sentido. Né? E é uma coisa interessante, porque o que Agostinho e Tomás de Aquino estão falando tem muito a ver com questões de hoje. As pessoas, elas acreditam que as coisas elas só têm explicação através do conhecimento racional ou do conhecimento científico, que esses modos de conhecimento, essas formas de conhecimento, são as únicas que podem fornecer explicações que dão sentido para uma determinada situação. Mas Agostinho e Tomás de Aquino estão dizendo, não, a fé também ela produz explicações, ela oferece explicações para nós. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? A ciência é maravilhosa e ela tem contribuído de formas tão grandiosas aí para a questão da Covid, né? A Amanda mesmo aí, né, está toda feliz que tomou a primeira dose. Então, a ciência, enquanto linguagem de conhecimento, ela consegue explicar o funcionamento do vírus, como age no corpo, como que cada variante atua, uma série de fatores biológicos, químicos, que são envolvidos no processo. E, inclusive, de pensar soluções que vão envolver a cura. Por isso que a ciência, com a sua linguagem, ela sabe muito bem que a ivermectina e outras soluções propaladas por aí de nada servem. Né? Que esse é um caso em que nós ainda, infelizmente, não temos nenhum medicamento. É a vacina e pronto. Bom, mas
Do que a ciência não dá conta? A ciência não dá conta, né, de explicar para o Douglas, por exemplo, né, vou trazer a coisa mais para o pessoal, mas pode ser que aconteceu com você, né? A ciência não consegue dizer, explicar essa dor angustiante que está no coração do Douglas, né, que esteve no coração do Douglas quando ele perdeu uma amiga no ano passado. Olha, a ciência conseguiu explicar todo o processo da morte dela, por que não podia ir um tanto de gente no enterro, tudo isso. Mas essa dor, esse peso da saudade, a esperança de, será que ela iria para um outro lugar, né? Agora, mais recentemente, quando 2 amigos do Douglas foram entubados, né, os medos, as reações, a própria angústia do Douglas ficar tão tempo preso dentro de casa e depois ter que sair para um modelo híbrido de ensino. Olha, a ciência não dá conta disso. Aí quem é que entra fornecendo essas explicações? A filosofia, o conhecimento racional e a fé. Ok? Então, a religião e a filosofia ocupam espaços importantes onde a ciência não dá conta de explicar. Né? A Amanda fez essa pergunta, né? Eu não estou assistindo muito jornal. O desmatamento da Amazônia diminuiu. Outro dia, teve um baita incêndio num parque aqui de São Paulo. Né? A ciência consegue explicar todo esse processo das queimadas, do desmatamento, mas a ciência nunca vai conseguir explicar o surto, né, que um dos guardas florestais entrou quando ele começou a ser entrevistado por um repórter e a falar dos animais que ele viu morrer e que ele não pôde salvar. Né? A ciência não consegue explicar essa dor, esse sofrimento, esse elo, essa ligação quase que espiritual que tem entre aquele guia, aquele cuidador dos animais e aqueles animais que morreram nessa queimada. Né? Então, aí entra a religião, aí entra a filosofia. É disso que Tomás de Aquino, é disso que Agostinho estão falando. Aqui está dando para entender, gente? Está claro? Ou eu estou viajando demais na maionese hoje? Dá um retorno aí para o professor. A Amanda está falando assim, será que o homem é o mal do mundo? Amanda, olha só. O Agostinho não diz que o homem é o mal do mundo. Mas o Agostinho, para criar uma das suas teorias mais conhecidas, que é a teoria da predestinação simples. Ele criou a teoria da predestinação simples. De acordo com a teoria da predestinação simples, todos os homens, por causa do pecado de Adão e de permanecerem nesse pecado, eles estão para o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade, e de acordo com seus próprios critérios lá que ele tem, ele resolve salvar alguns. Né? Bom, e aí, da onde que o Agostinho parte para desenvolver essa teoria aí? De que o homem é corrompido, de que o homem é mau, de que o homem é ruim. E ele desenvolve essa teoria um pouco a partir de experiência própria, né? Porque ele não foi uma pessoa fácil. Antes de converter, ele era terrível. E quando ele era adolescente, ele roubava frutas nas árvores da casa dos outros pelo simples prazer de roubar e depois jogava para os porcos comerem. Depois que cresceu um pouco mais, ele, longe de casa, ele se envolveu com várias mulheres, bebedeiras, vícios e por aí vai, até que finalmente, né, ele diz nas suas confissões que ele foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Né? Então, ele também, a partir da leitura de um texto, né, de um livro, na verdade é uma epístola, né? Os cristãos chamam de epístola, uma carta
carta à Igreja de Roma, carta aos Romanos. Essa carta aos Romanos, que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu, diz que os homens todos são maus, todos se corromperam, todos se perderam, se extraviaram, não há nenhum homem que faça o bem. É uma visão bem pessimista do homem. Mas há uma visão bem pessimista do homem para quê? Para ressaltar a bondade e a graça de Deus, né? Então, respondendo a sua pergunta aí, né? Como é que Agostinho responderia? Sim, o homem... Eu não diria que o homem é o mal do mundo, mas que o homem é mau e, por isso, ele pratica o mal no mundo, né? E ele acabou sendo responsável também pelos males que tem no meio ambiente. Ok? Ok, adorei essa explicação. Tá bom. Mas não só dessas teorias aí vive o Agostinho, né? O Agostinho, ele tem uma preocupação muito sincera, e eu acho que isso falta muito em homens e mulheres religiosos de hoje. Como o cristianismo está ali nos seus primórdios, ele tem uma preocupação muito pastoral de verdade, no sentido, quando eu falo pastoral, nesse sentido de cuidar das pessoas. Então, as teorias que ele cria, elas querem ir além do gabinete, além da mesa, né? Além do papel, né? Não é da boca para fora, ele está realmente preocupado com as pessoas que ele pastoreia, com as pessoas que ele cuida, né? Tem até um livro excelente em espanhol, onde ele é chamado de o bispo das almas, né? O pastor das almas, o cuidador das almas, dada a generosidade da vida desse homem, né? É um período muito, muito interessante, porque realmente esses homens eles estão preocupados legitimamente com os problemas que os seus cuidados, né, que aquelas pessoas que são cuidadas por eles estão passando. Então, eles não querem viver um cristianismo aí apenas de discurso, né? O que me leva aqui para uma colocação muito interessante, né, que a Bela fez, né? Não que a igreja não tenha lá seus anos e anos de história negativa, tortura, inquisição, perseguição. Eu, quando vou estudar qualquer pensador, seja ele cristão ou não, eu gosto de estudar a teoria dele. Eu quero ter muita oportunidade da gente chegar lá no Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele foi um cara fantástico, ele tem teorias muito interessantes. A teoria que eu mais gosto dele é a teoria pedagógica. É uma teoria maravilhosa. Gente, de verdade, se ela fosse implementada no mundo, faria toda a diferença para as nossas vidas. Nós teríamos uma educação de altíssimo nível, que faria diferença de verdade para a vida das pessoas. Mas aí, quando você vai olhar, o Rousseau, ele, para poder viver a vida dele de filósofo, colocou os filhos no internato. Agora, isso invalida a teoria dele? Não, a teoria dele, olha, a teoria dele é excelente. O que é triste é que ele não tenha vivido. Por que eu estou falando isso? Eu costumo dizer que, olha, você quer entender qual que é a proposta do cristianismo? De verdade, ó. Pessoal, eu quero entender a proposta do cristianismo. O que é o pensamento cristão, teologicamente, filosoficamente. É claro que nós vamos ter contribuições mais para frente, que são importantíssimas também. Mas para você ter uma noção da estrutura, século I a século V, até o ano 430 no máximo. Do século I até o ano 430. Do ano 1 até o ano 430. Ponto. Não é nada. Porque ali é a prática, é a vida. São eles se entregando, eles se dando pelas pessoas. E depois é aquele negócio. Quando, olha, você quer corromper qualquer coisa boa, enfia poder no meio. E aí, quando enfia poder no meio,
né, a tortura, a Inquisição, a perseguição, tudo vai ser justificado, né? Porque o poder, ele tem, infelizmente, né, essa força para distorcer, para corromper aquilo que é belo, aquilo que é bom, né? E aí a gente tem o que a Bela falou, né? Inquisição, perseguições, torturas, tantas outras coisas aí, quantas ideias maravilhosas, quantos propósitos super interessantes não foram deturpados por causa do casamento deles com o poder, né? Tem, né? Só para poder terminar, tem um conto de um grande cristão, ele morreu, e era de esquerda esse cara, tá, gente? Aí, ó, estou falando de um cristão de esquerda, o Rubem Alves, um cara brilhante, sensacional, escrevia vários livros, escrevia livros infantos e juvenis. Ele tem um conto que eu adoro, O Sonho dos Ratos. E lá no Sonho dos Ratos, ele fala que os ratos viviam num buraco, oprimidos, aquele trem ali bem do socialismo do Marx, né? Oprimidos versus opressores, oprimidos pelo gato. E eles ficavam olhando lá de longe um queijinho, né? E eles desejavam o queijo, mas eles nunca podiam sair lá do buraco deles porque o gato pegava eles, né? E eles sabiam disso porque muitos ratinhos aventureiros tinham perdido a vida por causa disso. E lá de longe, vendo o queijo, né? O queijo parece que ia aumentando de tamanho, né? Porque queijo sonhado é maior do que queijo real. E lá dentro do buraco, eles faziam os discursos metafísicos, os discursos socialistas sobre o queijo. Quando nós conseguirmos o queijo, nós vamos socializar o queijo será de todos, abaixo o gato é o opressor e por aí vai. Até que, um dia, o gato parece que desapareceu. É lógico que os ratinhos eles já estavam treinados na maldade do gato e eles foram com cuidado. Mas, com o passar dos dias, eles perceberam que realmente o gato tinha desaparecido. E teve uns primeiros ratinhos corajosos, né, uns 5 ou 6, que subiram até a mesa em direção ao queijo. E quando eles chegaram lá, adivinha? É verdade. Queijo real é menor do que queijo sonhado. E logo eles perceberam que não dava para dividir o queijo com todo mundo. Que essa conversa de socializar o queijo, que esse negócio não rolava. E aí operou-se, né? A história conta que operou-se neles uma transformação. Os dentes deles foram crescendo, as unhas deles foram aumentando, né? E os ratinhos que ficaram lá no buraco, né, juram que eles pareciam mais com o gato do que com os ratos. Bom, qual que é a moral da história? Rato mais queijo é igual a gato. Oprimido mais poder é igual ao opressor. Num passado muito distante, vamos falar de um passado agora, né? Num passado muito distante, PT mais poder é igual ao PSDB. Põe o poder em alguma coisa e só por milagre mesmo que ela não vai ser corrompida. Entendeu? Essa que é a lógica aí do ponto. Tranquilo? Com isso aí vou terminar por hoje. Vocês entenderam, gente, a lógica aí? Aonde que eu queria chegar? Tranquilo? Fernanda está aí já, né, Fernanda? É você hoje? E aproveitando esse finalzinho de discussão aqui. Sempre muito bom. Rubem Alves, o sonho dos ratos, né? Não sei se você conhece. Sim, sempre muito gostoso essa parte. Ai. Adoro. Gente, então, ó, fiquem aí com essa diva da intelectualidade, a Fernanda França, e a gente se encontra daqui a 15 dias. Fernanda, abração no coração. Abraço, Douglas. Abração no coração, bom descanso semana que vem. Um abraço. Tchauzinho, Douglas. Tchau. Ih, deu erro aqui.
Não, voltou. Ei, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Boa noite. Hoje vocês estão mais caladinhos ou é impressão minha? Foi a chuva? Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem? Ah, o povo